hora de responder as suas dúvidas aqui no Vida e Saúde. Você que participou com a gente ao longo desse programa, ficou aqui ligadinho, entendeu o problema, percebeu possibilidades. Doutora Shirley e doutora Ana Flávia vão falar agora sobre as suas questões. E eu quero já aproveitar e deixar aqui disponível o Instagram da doutora Shirley e da doutora Ana Flávia. A doutora Shirley está lá no Insta como Shirley Vitorino Psicóloga, tá? Shirley com SH e Y no final, Shirley Vitorino Psicóloga, sem acentos, por favor. Manda um oizinho lá para ela, começa a seguir, percebe o conteúdo que ela está postando por lá. E a doutora Ana Flávia está com o arroba Vamos Falar Mais Sobre Isso, tudo junto. Legal! Vocês vão atender direitinho o nosso público do Vida e Saúde por lá, né, meninas? Com certeza. Muito bem, vamos falar mais sobre isso para a doutora Ana Flávia, Shirley Vitorino Psicóloga, no Instagram da doutora Shirley. E você que mandou suas dúvidas, fique esperto que agora a gente vai começar a trazer respostas aqui. A primeira de hoje que a gente quer conversar é a da Lilian. Meu filho come por ansiedade, como posso ajudá-lo? É bastante comum esse relato, né, da Lília, e o primeiro passo, assim, é buscar ajuda para cuidar dessa ansiedade, né? Então, terapia, para que ele possa aprender a desenvolver outros recursos para lidar com essa ansiedade, né? Encontrar outras formas que não seja somente a comida, né? Então, o importante, Lilian, é buscar aí um processo terapêutico para entender até como que está acontecendo essa ansiedade, né? E aí ele poder desenvolver essas habilidades. Eu acho que ela não citou a idade dele, né? Mas eu acho que é importante perceber quando é que isso começou a acontecer, né? Porque, de repente, aconteceu alguma coisa pontual na vida dele que gerou essa ansiedade, né? Se ela não conseguir reconhecer esse evento, então ela procurar mesmo auxílio, né, de terapia, porque é muito difícil, a gente não entende como lidar com as emoções, a gente só entende o desconforto. Então, através até de um processo terapêutico, ele vai aprender, como a doutora Ana falou, ferramentas para reconhecer a ansiedade dele e encontrar caminhos que sejam diferentes do que a comida para lidar com ela. Boa. Acho que esse é o caminho. Boa. Sozinha às vezes é difícil, né, Lilian? E eu gosto de poder contar com a ajuda de um profissional e existem muitos caminhos e possibilidades hoje, inclusive pelo sistema público, inclusive pelo voluntariado, como o programa que vocês atendem assim. Então tem que buscar. Próxima participação aqui do nosso telespectador, quem está com a gente agora é a Leni Durais. Ela diz o seguinte: sou muito magra e sempre que lembro disso vou comer alguma coisa, mas com consciência de que não é hora de comer, pois faz pouco tempo da última refeição. Mesmo assim como e nada adianta, não ganho peso. Olha, a Leni está na contramão da maioria das pessoas aqui que querem perder peso, doutora. É verdade, né? As pessoas acreditam que só quem está com sobrepeso é que tem problema, né? Mas muita gente tem problemas para ganhar peso, né? O que eu diria para você, Leni, primeiro você precisa entender se há algum problema fisiológico, clínico, né? Procurar, então, um endócrino para fazer uma bateria de exames para entender até o seu processo de digerir a comida e a energia do seu corpo. Precisa estar equilibrado. Às vezes você está com um processo muito acelerado que precisa de um equilíbrio hormonal. Então, primeiro você tem que descartar isso. A gente fala isso para os pacientes que nos procuram, né? Você está sentindo que está assim, mas você já fez uma bateria de exames, já entendeu que não há uma questão clínica? E aí, não encontrando, então a gente vai tentar entender se há alguma coisa emocional que está aí sendo traduzida nesse comportamento alimentar. Então, eu acho que seria esse o caminho. Legal, boa. Tem mais uma interação que chegou aqui pra gente que eu quero trazer. Vamos ver a Andriela. Ela disse o seguinte: olha, eu tenho problema de ansiedade e quando estou em crise eu tenho uma vontade imensa de comer doce. Isso dá uma sensação de prazer e liberdade. A Andriele está descrevendo aqui, gente, o que ela já identificou. Mas assim, todo mundo eu acho que tem isso uma vez ou outra na vida. Agora, o problema é quando isso está frequente, certo? Exato, né? Como a gente falou, esse comer emocional, ele não é um problema em si, né? Quando a gente come
para lidar com as nossas emoções de forma pontual, porque a gente ficou triste, porque está ansioso, isso não é um problema. O problema é quando a gente está fazendo isso frequente, né? Quando a comida passa a ser uma forma da gente lidar com as emoções. Como a Adriane mencionou, ela está usando a comida para lidar com a ansiedade. Né? Então, a gente precisa entender, né, como que está acontecendo essa ansiedade, o que está gerando essa ansiedade. Falar sobre o problema ajuda, meninas? Sim. Sim, é o que acontece na terapia, né? Tô preocupada com meu filho, não, tô preocupada com meu emprego, se eu vou perder, fulano de tal tá tentando me atrapalhar, me puxar o tapete. Falar sobre o problema ajuda. No processo terapêutico, é exatamente isso que acontece. A pessoa chega, começa a falar sobre as angústias dela e ela mesma começa a se escutar e encontrar outras formas que sozinha ela não conseguia, né? E as dicas que pode, no caso dela, que seriam interessantes, é tentar achar uma outra forma de lidar. Você já reconheceu que você está ansiosa e que você está buscando a comida. Isso é um bom começo. Então, de repente, ligar para uma amiga para conversar, sair para dar uma volta com o seu cachorrinho, se você tiver, fazer um processo de dissociar, né? Separar essa coisa de a comida é a única coisa que vai me trazer conforto e resposta, né? Para ver como que isso se dá em você. Se você entender que isso não está funcionando, então seria interessante você procurar auxílio terapêutico para entender a razão de tanta ansiedade, né? Exato. Acho que um outro ponto, né, Shirley, a gente nem sempre precisa agir de imediato em relação às nossas emoções. Boa! Né? A gente, às vezes, só precisa sentir. Então, eu estou ansiosa. Ok, essa ansiedade pode passar, né? Então, a gente muitas vezes entende que a gente precisa se livrar dessa ansiedade, a gente precisa se livrar de uma tristeza. E nem sempre a gente precisa agir, a gente precisa sentir. E ok, emoção. sentir, Exato. mesmo que não seja uma emoção tão agradável assim. Exato. Obrigada, doutoras. Vamos para a próxima interação aqui. Quem está falando com a gente agora é a Mara. Olha só o que ela diz. Mara Isabel, por que não gosto de comer? Ela está perguntando. Para mim, comer é mais um dever do que prazer. Desde criança tenho esse problema. Doutora Shirley, é normal não gostar de comer? Não é comum, né? A maioria das vezes a gente gosta de comer e bastante. Não é do meu time, Mara. Eu acredito que, como ela falou, né, desde criança é assim. Então, de novo, a gente precisa entender se não há um componente fisiológico aí, né? Se ela tem essa sensação e esse comportamento desde criança, pode ser que exista uma questão fisiológica aí que precisa ser investigada. Ou uma questão emocional dentro de algum trauma, alguma situação na criação, se for uma questão emocional, né? Porque, de fato, não é normal a gente não gostar de comer. A comida faz parte de trazer prazer pra gente, né? Então, tentar entender isso. Se existe alguma coisa fisiológica que precisa ser ajustada através de medicamento ou alguma coisa assim, é um caso. Se há alguma questão emocional que desde lá da infância vem incomodando, porque às vezes é até inconsciente, às vezes você não sabe. Então, Nem lembra mais. Não lembra. Um processo terapêutico pode trazer à memória o que de fato aconteceu. E eu não estou dizendo que esse é o seu caso, mas é um caminho de investigação, né? Porque de fato não é muito comum, né? E a gente precisa viver a vida bem vivida, né? A gente tem que ter prazer em comer. Comer traz um pequeno prazer, pelo menos, né? Sim. E tudo bem também se você não encontrar isso e continuar, porque ela está não sei quantos anos ela tem, mas ela está até agora viva, então significa que ela comeu o suficiente para sobreviver e está bem. Espero que você esteja com saúde, tá? Vamos para a próxima interação aqui, é a Gisela que está falando com a gente, olha só o que ela pergunta. Quando eu tinha 16 anos, passei por um susto e perdi a fome. Na época, perdi muito peso e passei a tomar medicamentos e consegui aumentar o peso, mas nunca mais voltei ao meu peso normal. Quando como, não como muito, mas passei a comer toda hora. A Gisela parece que teve um problema, tentou resolver o problema e parece que adquiriu um outro problema, talvez não tão grave como o primeiro. A gente percebe que houve uma questão orgânica aí, né, fisiológica, ela precisou usar medicamento e tudo mais, mas parece ter um componente emocional aí também, né? Então, de novo, a investigação precisa ser completa, né? E ela precisa, de repente, prestar atenção um pouco mais nos gatilhos, no porquê que está acontecendo assim, né? É difícil,
prestar atenção nas emoções não é uma coisa que a gente aprende na escola desde pequeno. Então, é muito subjetivo, não é muito concreto. Então, a gente tem uma dificuldade de entrar em contato, né? Então, eu acho que no caso dela, um processo terapêutico seria muito interessante, porque tem alguma coisa emocional aí que está levando a uma certa angústia, né? Para entender melhor, né, essa relação que ela está tendo com a comida, né? O que está favorecendo esse comer, se é um comer exagerado, né? Então precisa investigar mesmo. E tem um ponto de partida, né? Ela lembra que ela passou por aquilo que transformou a forma de alimentação, do comportamento alimentar dela. Então, a partir daí, um processo terapêutico pode ajudá-la muito a entender o que está acontecendo hoje no comportamento alimentar dela, né? Agora, a doutora Shirley e a doutora Ana Flávia estão lidando com uma ponta do problema, que está resultando aí nessa compulsão, nessa restrição alimentar, mas que isso tem uma origem muitas vezes distante até de alimentação. Sim. A gente acaba relacionando, a gente acaba buscando soluções. E é tão importante a gente entrar em contato com isso, por mais doloroso que isso possa ser, por mais difícil que isso possa ser, por mais pessoas, terceiros que isso possa envolver, é importante para que você viva bem. Deus te fez único, Deus te fez especial, Ele deseja que você viva bem. Então eu vou fazer o seguinte, tem mais uma interação que eu quero trazer, mas eu quero agradecer já a doutora Shirley e a doutora Ana Flávia, que estão no Instagram e podem atender vocês. Vocês atendem online também? Dá para entrar em contato? Dá. Então, olha, @Shirley Vitorino Psicóloga, tá? Shirley com SH e Y no final, Shirley Vitorino Psicóloga. E a doutora Ana Flávia também está no Instagram como Vamos Falar Mais Sobre Isso, tudo junto no Instagram, tá bom? Última interação, a gente tem alguns minutos aqui, mas eu quero trazer. Quem está falando com a gente agora é Arari. Ela disse o seguinte: eu como quando estou com sono e preciso ficar acordada, estou engordando e é horrível. Olha, é interessante essa dela. O sono também tem muito a ver. Se a gente não está descansando o suficiente, isso também muda. Lembra que a gente falou lá no começo do programa sobre os hormônios que vão trabalhar na fome, nos sinais de fome e saciedade? Sim. Eles estão muito ligados na relação com o descansar adequado do nosso corpo, tá? É que ali a gente tem um resumo muito rápido, né? Então, a gente percebe que ela tem um problema com sono aí, né? E aí, quando ela entra com a alimentação, de repente já passou o processo de digestão da última refeição dela, ela já começa a atrapalhar muita coisa aí na produção desses hormônios. Tá certo que esse é um assunto muito mais da área clínica, né? Mas existe um ponto aí que eu acho que está ligado à questão do descanso do seu corpo. E quando a gente não dorme, a gente parece que fica com fome também a mais. A gente meio que fica querendo compensar aquela falta de descanso com outro tipo de prazer. Comer. De repente, investigar por que ela não está conseguindo dormir direito. Acho que começa por aí, né? Olha aí, muitas possibilidades de investigação. Quero agradecer aqui a doutora Shirley pela participação mais uma vez aqui. Você já 3 ou 4 vezes já esteve com a gente, né? Já. Olha só, então, mas de presencial eu prefiro, viu? Se você puder ter espaço na sua agenda, vem aqui novamente. Eu que agradeço o convite, com certeza. E a doutora Ana Flávia, a primeira vez aqui com a gente. Sim, fiquei bastante feliz, agradeço o convite, foi um prazer. Vai voltar outras vezes? Só fazer o convite, estaremos aqui. Já vamos pensar aqui em assunto, já está feito o convite, tá? Só vamos pensar no assunto que a gente vai pedir para elas estudarem e trazerem aqui para você, para que você viva mais, com mais qualidade, viva melhor, viva o sonho de Deus para a sua vida. Meninas, a nossa mente é poderosa. E ela também é uma caixa de surpresas, a gente precisa estudar, mesmo de maneira leiga, né? A gente precisa compreender, precisa aprender, por isso a Novo Tempo tem oferecido esse material. A gente tem investido em trazer profissionais aqui, por quê? Porque você é feito à imagem e semelhança de Deus, um Deus que é perfeito e que mesmo nesse mundo devastado pelo pecado, tem um sonho lindo para você, um sonho de que você viva com qualidade e entenda que Ele tem um plano de amor pela sua vida. Tá? Então, nada de ficar entregue aí, nada de continuar se punindo de repente, das mais variadas maneiras. Deus tem um plano para você, a gente tem orado por você e Deus te conhece. Ele está tentando te alcançar de muitas maneiras, inclusive usando vocês aqui, tá? E a gente aqui do Vida e Saúde segue, trazendo sugestão, trazendo conhecimento, trazendo aqui
possibilidades para que a sua vida seja mais feliz. Vamos ficando por aqui, mas amanhã a gente traz atividade física para a sua vida. Então já vem assistir a gente de tênis, combinado? Até lá. Tchau, fica com Deus.